Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje, sábado, excepcionalmente, a gente está recebendo aqui para o Café com Política o vereador e coordenador da equipe de transição do governador eleito, Romeu Zema, o vereador Matheus Simões. Bom dia, vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, o senhor que esteve com a gente aqui logo no início da rádio, é um prazer receber. É verdade, bom dia, Delma, bom dia aos ouvintes. Vereador, antes da gente começar a falar das questões da transição, obviamente que é o motivo do senhor ter vindo aqui, mas eu gostaria que antes, o senhor que foi um dos coordenadores, digamos assim, da campanha do Novo no estado, qual a avaliação que o senhor faz desse pleito? Quer dizer, o partido teve um resultado muito bom. Se você pensar, Delma, pensando nacionalmente, nós rompemos a cláusula de barreira, elegemos 8 deputados federais, elegemos 11 deputados estaduais e uma deputada distrital, e elegemos um governador no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, terceira maior economia do país. Acho que foi um resultado espetacular, mas que representa não só o esforço do Novo e o trabalho que foi feito ao longo desses anos, mas também um novo momento da política brasileira. As pessoas estão cansadas das velhas oligarquias e de votar em quem mandaram que elas votem. Vereador, e o senhor atribui, quer dizer, a oposição fala, é o discurso da oposição, de que o mineiro não escolheu propriamente dito a pessoa do governador Romeu Zema, mas foi mais um voto, como o senhor acabou de falar, de desengano com o que estava aí da política. A que o senhor atribui essa votação tão expressiva que o governador Romeu Zema teve? Eu gosto só de lembrar que, se você olhar os outros candidatos, eles teriam outras alternativas que não o governador Romeu Zema para votar. O João Batista Marisguia era candidato, também não era membro da política tradicional e candidato pela rede. O Avante também trazia aí um candidato que não tinha uma intensidade política tão relevante. Não me parece que seja apenas o fato da novidade. Agora, é claro que nós aqui demos um recado muito claro, muito óbvio para todas as pessoas que vivem da política. O mineiro está cansado dessa disputa entre PT e PSDB, dessa polarização que leva sempre, inevitavelmente, ao prejuízo ao contribuinte, aquele que paga o imposto e não consegue nada em troca, porque as estruturas de governo foram se tornando cabides de emprego, espaços para serem ocupados por essas oligarquias políticas, por esses coronéis políticos. O Romeu gosta de dizer, o governador diz, né? Essa política do café com leite azedo. Aqui em Minas a gente ficava trocando entre PT e PSDB, sempre às custas do interesse público. O programa de governo durante a campanha passou por algumas alterações, né, vereador? Mudou muito do início até o final? Eu acho que nos seus parâmetros essenciais, não. Continuamos falando em eficiência na gestão, continuamos falando na necessidade de equilíbrio das contas públicas, na redução do quadro de servidores comissionados, continuamos falando no enxugamento da máquina em termos de número de secretarias. Mas sim, ele passou no que diz respeito às políticas públicas finalísticas e por ajustes, especialmente porque o governador Romeu Zema é um sujeito com a capacidade de reconhecer quando o que ele propõe pode ser melhorado. À medida que foram chegando informações ou ideias que pareciam contribuir para um programa melhor, elas foram absorvidas e serão ainda ao longo dos próximos anos. O senhor foi escolhido para ser o coordenador, né, para tocar esse período de transição do atual governo para o governo, efetivamente, do Partido Novo, agora que vai ser o novo governo do estado. A sua escolha foi feita pelo governador Romeu Zema, obviamente, mas a equipe que estará com o senhor trabalhando nesse período foi indicação dele ou o senhor opinou em relação às pessoas que gostaria de trabalhar? Na verdade, o governador me pediu que apontasse a ele as pessoas com quem eu gostaria de trabalhar nesse primeiro momento. E ele validou os nomes, não se opôs a nenhum deles, porque, Delma, nós estamos falando de uma transição que, de uma forma inédita em Minas e talvez no país, vai ser feita em 3 momentos, em 3 etapas. E para a primeira etapa, eu queria pessoas que eu já conhecesse e com quem eu pudesse contar para uma tarefa específica de diagnóstico do Estado. Então, quando eu resolvo trazer para perto de mim 3 pessoas do próprio núcleo do partido e um especialista em projetos, o que eu estou fazendo e propondo ao governador é que a gente tenha rápida condição de colocar essa equipe em funcionamento, porque são pessoas que já estavam ali trabalhando no plano de governo. Luciana Lopes, para cuidar então da estrutura de pessoal do Estado, esse é o primeiro diagnóstico que nós temos que fazer. Quantos servidores nós temos, onde eles estão, quantos são os comissionados de recrutamento amplo que o governador prometeu reduzir em 80% e os de recrutamento estrito, para que a gente possa entender quais são os casos que devem ser providos no começo do mês de janeiro, e eles serão providos preferencialmente por servidores da carreira, como já anunciou o governador.
Trago também Vitor Cesarini, que já estava trabalhando nas discussões relativas às finanças do Estado, porque essa talvez seja a nossa maior dificuldade, ter certeza dos números do Estado de Minas Gerais, porque nos parece que o estado financeiro é muito pior do que aquele que vem sendo publicado pelo atual governador Pimentel. Aproximo também, então, dessa transição Vitor Bechon, porque ele é especialista em projetos e nós queremos uma leitura das políticas públicas em andamento no Estado para entender se elas estão sendo corretamente medidas e se elas estão chegando aos resultados que são necessários, porque nós vamos precisar implementar cortes e para implementá-los nós temos que saber quais políticas estão indo bem, quais estão indo mal e quanto elas custam. E por último a gente traz Rodrigo Paiva, porque nós precisamos organizar o esforço dos voluntários. O volume de pessoas que querem ajudar nesse trabalho de transição é enorme e infelizmente se a gente não tiver uma pessoa por conta disso nós não conseguiremos absorver toda essa positiva colaboração dos mineiros. E junto ainda algumas entidades que gratuitamente estão se dispondo a participar da transição. Por exemplo, já é possível anunciar, porque isso já está formalizado, a Fundação Dom Cabral se junta a nós para diagnóstico das políticas públicas estaduais. Essa equipe, ela pode aumentar? Ela certamente aumentará, porque ao longo dessa primeira fase de diagnóstico, em que nós vamos agregando não só os servidores do Estado, que serão obviamente cedidos pelo governador Pimentel para nos ajudar na análise e na obtenção dos dados, e também os voluntários, nós logo começaremos a absorver os núcleos temáticos, porque o governador Romeu Zema e o vice Paulo Brant estão, como ele tem anunciado, se organizando para a seleção dos membros do gabinete, dos secretários. E à medida que os secretários forem sendo escolhidos, eles vão se juntando a essa equipe para que a gente entregue o diagnóstico já setorial. Então a ideia é ficar 20 e poucos dias fazendo o diagnóstico. No final do mês de novembro, a gente já consiga entregar para esses núcleos dos secretários os diagnósticos de cada uma das 9 áreas em que o governo Zema vai se organizar. E aí eles possam fazer, diretamente com os secretários que ocupam as pastas hoje, a revisão dos trabalhos que estão em andamento. Esse é o segundo momento da transição. Para que a gente chegue lá em meados de dezembro, num terceiro momento, em que a atual comissão vai ser destituída, para que a gente possa colocar na transição os 9 secretários do governador Romeu Zema e eles terminem a transição já preparando os atos do dia 1º de janeiro. É uma transição, então, em 3 etapas, que me parece permitir que o governo não sofra descontinuidade. A gente começa com o diagnóstico, passamos a análise temática, os secretários são incorporados e eles seguem para o governo. É importante isso que o senhor falou, porque até me chamou a atenção quando o senhor falou de enxugamento do quadro de pessoal, porque a gente viveu isso quando o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, assumiu. Ele fez um corte brusco ali, né, dos cargos que tinham, e isso acabou naquele momento paralisando a prefeitura. Exatamente, paralisou a prefeitura. Então, para que isso não aconteça com o Estado, então o que o senhor está falando é isso. Isso vai fazer parte da terceira etapa, então a gente pode esperar aí ainda um ano para que se consiga cumprir com essa proposta de reduzir o número de secretarias, é isso? Eu diria que as secretarias serão reduzidas já de saída, porque nós só teremos 9 secretários nomeados. Então, mas precisa aprovar na Assembleia. Os cargos não serão providos. Isso está decidido pelo governador Romeu Zema. As funções serão aglutinadas, porque você pode fazer isso, você deixa o cargo vago e direciona, delega um outro secretário aquelas funções até que a Assembleia absorva. No segundo e terceiro escalão, nós temos que tomar o cuidado para não paralisar as atividades. Então, a gente começa com a primeira análise e faz já, obviamente, a redução daqueles cargos que são evidentemente passíveis de corte. Mas mesmo para aqueles cargos que não vão ser cortados, tem uma decisão do governador que é muito importante. Não jogar fora a experiência dos servidores e, portanto, tentar aproveitar nos cargos que vão ser mantidos gente que já faz parte da estrutura. E aí as pessoas têm interpretado mal essa fala dele, falar, é manter o pessoal do governador Pimentel. Não. É valorizar o servidor de carreira, que já conhece a função e que tem como ser aproveitado num cargo de comissionamento amplo. É aproveitar os EPPGGs oriundos lá da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, que tem condição de atuar no Estado de uma forma mais precisa do que as indicações políticas que têm feito tanto mal, aliás, para a política mineira e brasileira. Vereador, em entrevista à Rádio Super, inclusive ao meu colega aqui, o Rodrigo Freitas, o governador eleito, quando questionados, poderia manter nomes do secretariado do atual governador. Ele não negou, né? Ele não desmentiu. Lógico, ele fez questão de frisar essa questão técnica. Aí o senhor está falando sobre o segundo e terceiro escalão. Mas aí eu te pergunto, eu reforço essa pergunta. Existe essa possibilidade de manter alguém do secretariado do atual governo? O governador gosta de repetir que a decisão dele não é partidária, por isso que ele é tão cioso quando essa pergunta é feita. Mas deixa eu pôr de uma forma mais clara, não faz nenhum sentido
que nós mantenhamos no governo quem não foi capaz de resolver os problemas de Minas nos últimos 4 anos e que tem sido tão duramente criticado pelo próprio governador Romeu Zema ao longo das últimas semanas e meses enquanto em campanha. Para nós é evidente que o critério será técnico e o que ele sempre quer dizer é que se o critério é técnico, a origem partidária não é relevante, mas é óbvio que estes que estão lá não se mostram capazes de resolver o desafio porque eles já tiveram a oportunidade e o Estado só piorou ao longo dos últimos meses. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o vereador Matheus Simões, do Partido Novo, ele que foi escolhido para ser o coordenador da equipe de transição do governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Vereador, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão das propostas do governador Romeu Zema, que ele falou muito isso enquanto candidato, inclusive aqui nas nossas sabatinas. E uma das últimas declarações dele, aqui trata exatamente da seleção do secretariado, que ele fala que vai fazer isso por meio de uma empresa de recrutamento. Isso acabou gerando alguma desconfiança ou algumas críticas de pessoas que já estão na vida pública, já são gestores públicos há muito tempo, dizendo que isso seria inaplicável no serviço público. O senhor poderia explicar melhor essa ideia, essa forma de trabalhar que o governador Romeu Zema está querendo fazer na escolha dos secretários? Primeiro, eu quero ressaltar que se nós tivéssemos muito a aprender com os políticos tradicionais, nós não precisaríamos eleger um político que nunca participou da vida pública. É por isso que toda vez que eu recebo uma crítica direcionada ao governador Zema, vindo das velhas raposas da política mineira, eu acho que nós estamos seguindo no sentido certo. Eles não sabem o que fazer, porque se soubessem, tinham ganhado a eleição e resolvido a vida do mineiro. Mas, vamos lá, concretamente, o governador tem afirmado, ele está formando um conselho que se reúne para avaliar nomes que são trazidos até ele, mas ele entende que não basta que esses nomes sejam validados por ele a partir das indicações desse conselho. Ele quer que esses nomes sejam validados também por especialistas externos que possam avaliar as habilidades, competências necessárias e o histórico para saber se os desafios colocados por cada um dos cargos que ele está desenhando vão ou não poder ser enfrentados por essas pessoas. Há características que são próprias do mundo público, do mundo político e que muitas vezes não são percebidas na vida privada. É claro que há. O desenho do cargo é próprio para o desafio apresentado e o governador é um homem responsável e experiente em seleção de pessoas, sabe exatamente o processo que ele tem de seguir, vai, a partir de indicações que ele tem recebido, filtrar esses nomes, a partir de pessoas que ele já conhece, identificar os nomes que ele considera os mais adequados. E a empresa vai só referendar. E a empresa vai fazer o... Agora, pode ser que para algumas vagas, não, mas a gente precisa de um recrutamento mesmo mais amplo. Se a gente não conseguir identificar nesses círculos de indicação próximos do governador, pessoas capazes de romper alguns dos desafios de algumas dessas secretarias, ele já disse, não há nenhum problema se o nome for trazido externamente. Quem vai tomar a decisão final sou eu, quem desenhou o cargo e o desafio fui eu, e, portanto, essa seleção será de qualquer forma do governador, ainda que apoiada por este conselho que ele forma e também por entidades externas que ele venha a contratar para isso. Vereador, não tem nenhuma semana, né, que a equipe foi anunciada, mas o senhor já chegou a se reunir com representantes do atual governo para iniciar esse processo? Eu tive conversas já com o secretário Elvésio Magalhães e com o secretário Marco Antônio Rezende, na verdade tratando do início da transição. Mas nós não tivemos ainda reuniões de trabalho porque há uma posição do governo Pimentel, que eu respeito, que é a de que a transição só começa com a edição do decreto e, portanto, não há informações de governo a serem trocadas nesse momento. É por isso que nós desejamos que esse decreto seja publicado ainda na segunda-feira, com o retorno do governador Pimentel, que aparentemente está fora da cidade nos últimos dias. O anúncio dos secretários que vão compor o governo, vocês já estabeleceram um prazo para fazer isso? Na verdade, nós precisamos que os nomes estejam selecionados até meados de dezembro, mas eu acredito, pelas minhas conversas com o governador Zema, que esses nomes estarão selecionados ainda até o final do mês de novembro. Então, no final do mês de novembro, é a nossa expectativa da transição de começar a receber os secretários e subsecretários para que a gente forme os chamados núcleos temáticos e comece a entregar a cada um desses núcleos o diagnóstico por área. Então, a minha expectativa é que a gente comece a ter nomes no final do mês de novembro, já públicos, e que avancemos até 15 de dezembro com o secretariado completo. Aqui em Minas, o senhor até pelo cargo que conquistou na Câmara, o senhor foi era o nome mais conhecido até então do Partido Novo. E hoje foi escolhido para ocupar essa posição de coordenação da equipe de transição também. Foi coordenador da campanha do partido também. Eu te pergunto, vereador, se o governador Romeu Zema te convidasse, é que não já convidou para o senhor fazer parte do secretariado dele, o senhor
deixaria a Câmara Municipal, ou é importante para o partido que o senhor continue sendo aquele homem de frente ali na Câmara Municipal, até para esse período agora que o Partido Novo vai iniciar? É importante que tenha vários nomes nas casas legislativas. Eu acho que é importante que eu cumpra o meu mandato. É importante para os meus eleitores, porque eu sou o primeiro vereador eleito pelo Novo. É importante para mim. Eu acho que Belo Horizonte tem muita necessidade de muito trabalho e muita atenção ainda. O meu papel durante a campanha e neste momento, ele tem duas razões. Eu sou obviamente o único político com mandato em Minas Gerais até esse momento, e mais do que isso, eu tenho uma experiência razoável em poder público como procurador concursado da Assembleia Legislativa, e como especialista em governança, sou professor da Fundação Dom Cabral nisso. Então minha vida é em governança e estruturação de tomada de decisão. Então, acho que esses são os motivos que me levam à transição, mas já há uma declaração clara minha ao governador e ao partido que eu desejo cumprir o meu mandato e que, portanto, é um afastamento, e eu me afastarei do mandato durante 60 dias para a transição. Depois, em janeiro, eu retorno ao exercício das minhas funções. Espero que os meus eleitores entendam que nesse finalzinho de ano é importante que eu esteja na equipe de transição, a convite do governador Romeu Zema, mas que isso não significa de forma nenhuma afastamento efetivo das minhas funções como vereador. Belo Horizonte é uma cidade que merece e precisa de muita atenção, porque continua a cada dia mais feia, mais pobre, mais insegura, e se nós não trabalharmos com cuidado, ela vai, com o tempo, perder esse brilho que caracteriza a capital dos mineiros. Vereador, e o senhor também vai fazer parte dessas articulações, por exemplo, para tentar amarrar a bancada do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa? Eu acho que o fato de nós termos uma Assembleia dispersa entre partidos, eu digo, né, com 8 novos partidos que não compunham a Assembleia agora compondo, faz com que a conversa fique mais fácil, porque houve uma demonstração de que as grandes oligarquias, as grandes estruturas partidárias estão se dissolvendo no Estado. As pessoas às vezes acham, e tem uma expressão muito feia que se usa no governo, fala, vai ter que atuar no varejo, como se a gente estivesse comprando alguma coisa. Na verdade, o governador vai ter que conversar com mais gente, e isso é o que ele faz melhor. O governador Romeu Zema é muito habilidoso em manter as conversas, e ele está conversando aos poucos com cada uma das bancadas, e eu tenho certeza que ele vai conseguir construir, especialmente agora na saída, Delma, um governo de união de poderes legislativo, executivo, judiciário, também os órgãos independentes como o Ministério Público, para que a gente consiga sair do outro lado dessa crise. O Estado precisa de responsabilidade dos seus políticos, e eu tenho certeza que a Assembleia reagirá da forma adequada, responsavelmente. Vereador, voltando a falar propriamente dito agora no finalzinho sobre o trabalho da equipe de transição, quando a equipe deve se reunir e como vocês vão concentrar essas reuniões? Elas vão ser periódicas? Vai estipular assim, nós vamos nos reunir semanalmente? Onde essas reuniões vão se concentrar e quando vai ser a primeira reunião? Na verdade, nós já começamos a nos reunir. Ontem mesmo passamos uma parte grande da tarde acertando os primeiros procedimentos para o início dos trabalhos. Eu tenho mantido muitas reuniões com os voluntários e com essas entidades como a Fundação Dom Cabral, que tem se aproximado para ajudar gratuitamente no período da transição com os diagnósticos. Mas a minha intenção é, assim que a nomeação for publicada no decreto do governador, a transição passa para dentro da cidade administrativa, e de lá nós só sairemos quando os secretários estiverem assumindo a transição no meio do mês de dezembro. É um trabalho sem final de semana, sem horário, porque o Estado precisa estar mapeado e não pode sofrer uma quebra de continuidade ao longo das próximas semanas. Então é importante, não é uma questão de se reunir uma vez por semana ou uma vez por dia, é uma questão de estar continuamente conduzindo esse processo para que o Estado não pare em nenhum momento. Há uma preocupação muito grande também sobre a relação que o governo de Minas vai ter com o governo federal, levando em consideração também que a gente vem amargando aí nesses últimos 2 anos um total desprestígio no último governo. Nesse período de transição, a gestão Zema já vai procurar a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro para saber o que é que pode ser feito, como é que essa relação, em que moldes essa relação de Minas com a União se dará? Não só a equipe do presidente Bolsonaro, mas também a atual equipe do presidente Michel Temer. Há uma expectativa nos mercados e no ambiente público de que uma parte da equipe econômica seja mantida e, portanto, as negociações, as discussões sobre a renegociação da dívida pública de Minas com a União, que é talvez a questão mais emergente que nós temos de enfrentar. 85 bilhões, né? 85 bilhões com um comprometimento anual de quase 5 bilhões de reais em pagamentos. Essa conversa tem de começar imediatamente e está sendo organizada
com a equipe atual e com a próxima equipe, de forma que a gente entre janeiro com esses dois governos trabalhando em absoluta sincronia. Eu tenho certeza que isso vai permitir que Minas consiga, quem sabe, ao longo dos próximos meses, colocar os seus débitos com servidores, pelo menos em dia, e colocar também em dia os repasses para os municípios que estão sofrendo muito com o cano que estão levando do governo estadual. Muito bem, conversamos com o vereador Matheus Simões, do Partido Novo, ele que é o coordenador da equipe de transição do governador eleito Romeu Zema, veio aqui neste sábado de feriadão conversar com a gente, mas trazer esses esclarecimentos importantíssimos. É um novo momento na política do nosso estado e do nosso país. E nesse momento o que a população quer é transparência, é informação. E vereador, a gente agradece o senhor ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, a transição já começou e sábado é dia útil para mim até o final do ano. Muito obrigado, Delma, e aos ouvintes. Bom dia. 8h20.